Na prática significa, portanto, ajudá-las a perceber e a darem nome àquilo que elas sentem e que consigam fazê-lo de uma forma saudável. E como é que nós trabalhamos isto digamos que em sessão? Trabalhamos através de conversas sobre os sentimentos, recorremos também muitas vezes, seja a jogos, a atividades mais lúdicas para tornar o processo um bocadinho mais divertido, não é? Que é através também com idades principalmente mais pequenas, não é? É através do jogo e das atividades mais lúdicas que nós conseguimos trabalhar os assuntos sem serem assim um bocadinho mais perceptíveis pela criança, que estamos realmente a trabalhá-los, não é? Também validando os sentimentos, dando ferramentas para conseguirem trabalhar a sua autorregulação. Temos também a mais comum, por exemplo, a respiração profunda, ou os momentos de pausa, que são aqueles que nós mais ensinamos também às crianças. E é muito dentro disto, é sempre validar o que ela sente e dar-lhe ferramentas para que ela possa lidar com as emoções, para perceber o que está a lidar e lidar de maneira mais saudável, digamos assim. Pode ter impacto, digamos que gigante, no sentido em que é impacto sempre a curto e a longo prazo, não é? Quando nós trabalhamos as emoções das crianças, nós estamos a dar a oportunidade para elas para trabalharem a empatia, a resiliência, a resolução de conflitos. E isto o que é que faz? Faz com que elas cresçam e eventualmente sejam crianças mais seguras de si, que tenham mais poder de controle das suas emoções, como a frustração, por exemplo, da raiva, que estejam mais preparadas para ouvir os famosos nãos que nós ouvimos muito na nossa vida, diariamente, e a nível, quando elas forem crescendo, vão se tornar adultos mais seguros de si, equilibrados, estáveis, empáticos, não é? No fundo é aquilo que nós queremos, que trabalhar estas áreas nas crianças, porque elas cresçam e não sofram tanto com as emoções, saibam lidar com elas de maneira saudável e sejam adultos equilibrados, seguros e mais confiantes para lidar com as adversidades que vão aparecer na nossa vida diariamente. A ideia dá um bocadinho às vezes inglório de falar, porque a literatura fala sempre em diferentes idades, mas diria que a partir dos 3 anos é quando as crianças começam a identificar aquelas emoções mais básicas, como a alegria, a tristeza, o medo e a raiva, e conseguem também às vezes identificar as nossas expressões faciais relativamente a alguma emoção. E a partir, digamos, dos 5 anos, 5, 6, é quando a criança começa então a entender as próprias emoções que ela sente e o que as provoca nela aquelas emoções. E começa a saber, digamos, controlar um bocadinho melhor do que antes. O que os adultos podem fazer, digamos, para ajudar a parte das emoções nas crianças? Servirem de exemplo, não é? Porque até estas idades, o mais importante nisto é a modelagem comportamental. Ou seja, aquilo que os pais transmitem e como é que eles demonstram que lidam eles com as próprias emoções, ok? Mais importante do que qualquer coisa é sempre servir de modelo. Porque nestas idades as crianças regem-se por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós dizemos, não é? Eu posso estar a dizer que até lido com a raiva de uma certa forma, mas mostrar ao meu filho, ou à minha filha, que eu não lido desta forma que eu estou a explicar, não é? Depois também conversar muito sobre os sentimentos, sem julgamentos, para que a criança se sinta-se segura e completamente valorizada e ouvida naquilo que está a sentir, não é? E basicamente, digamos que é isso. Depende muito a nível da problemática ou da patologia, digamos assim. Existem patologias que faz sentido a criança começar a trabalhá-las a partir do ano e poucos meses. Existem outras que, se calhar, a partir dos 3 anos faz mais sentido. Digamos que, a nível de marcos de idade, eu diria que seria a partir de 1 ano e meio para algumas patologias e para outras acima dos 3 patologias, ou a nível de algum problema que seja de momento que a família esteja a passar, ou até a própria criança. E aos 3 anos também é uma idade em que nós podemos começar a agir, digamos que a nível geral, em tudo. Seja a nível de problemas comportamentais, seja a nível da interação social, que é um problema que hoje em dia é cada vez mais comum. As crianças têm problemas a interagir com os amigos, okay? Portanto, de maneira geral, diria que os 3 anos, se calhar, seria uma idade ideal para nós começarmos a agir a nível geral de tudo o que pode acontecer um bocadinho na infância.
tem um papel muito importante. Portanto, as crianças, quando não estão com os pais, estão com os cuidadores, seja professores ou educadores, e quando não estão com os professores ou educadores, estão com os pais, ou então com os avós, digamos assim. E então são os principais agentes, digamos assim, de mudança nas crianças, seja para o nível positivo ou para o nível negativo. E, como já tinha referido também, o mais importante do que aquilo que se diz é o que se faz. Lá está, novamente, a tal modelagem da expressão emocional é muito importante. É muito importante que os pais ajam da forma que querem que os filhos também ajam quando estão a sentir qualquer uma das emoções, não é? E depois é sempre dar um espaço para que seja falado aquilo que a criança está a sentir, sem julgamentos, sem menosprezar, ouvir realmente e procurar soluções em conjunto, digamos assim, para conseguirem lidar com aquela emoção de uma maneira mais saudável. Okay? Na escola também tem um papel ainda, digamos que mais importante, não é? Os miúdos passam mais tempo na escola, digamos assim, e é importante que sejam criados momentos em que eles possam falar sobre as emoções, o que é que significa, quais são os sintomas, o que é que eu sinto no meu corpo quando estou a sentir medo, quando estou a sentir alegria, tristeza, para que eles comecem a entender desde cedo. E se este trabalho for feito desde cedo e continuado em casa, seja através de conversas, histórias, através do exemplo, eu acredito que as crianças vão conseguir lidar com as emoções cada vez melhor, como é o pretendido, e terem reações saudáveis e serem também eles crianças felizes e seguras. Portanto, a escola tem, digamos que, a tarefa de criar, digamos que assim, projetos, não é? Onde permitam trabalhar e promover as competências sociais e emocionais, digamos assim, que as emocionais são aquelas que estamos a falar mais agora, quando não é possível que façam parte do currículo, assim, digamos, que haver uma matéria ou uma cadeira, que às vezes não é possível, nós sabemos que não é possível criar estes projetos, podem ser os psicólogos até da escola, podem criar os projetos e podem ser lecionados nas extracurriculares, digamos assim. E até podem, os psicólogos criam e os professores ou os educadores podem e devem de implementá-los, seja no pré-escolar, seja no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, e assim as crianças vão ter um espaço onde elas não só começam a compreender mais de uma emoção, saber o que é, como é que se sente, como é que fica o nosso corpo, mas também saber lidar com elas, não é? E lidar também com a resolução, digamos, dos problemas e dos conflitos, que está tudo um bocadinho interligado. Portanto, eu diria que a escola tem um papel fundamental nesse sentido, que pode e deve, não é? Nós hoje em dia vemos muitas matérias a serem criadas, não é? Até falamos de educação financeira e educação emocional. Porque é que não há, digamos que, uma matéria ou uma cadeira onde isso seja trabalhado, não é? Daí também a importância de um psicólogo numa escola, não é? Aquela que é mais comum, que nós ensinamos muito, é o respirar fundo, digamos assim, e para os mais pequenininhos, aquela que é mais comum é que nós ensinamos eles para inspirarem como se estivessem a encher uma flor e para expirarem como se estivessem a apagar uma vela. Esta é aquela que normalmente funciona melhor com as crianças mais pequenas, também por causa de ter a vela e a flor, é um bocadinho mais fácil de explicar. Existem aquelas também mais comuns, que é, portanto, inspirar durante 4 segundos e depois expirar também durante 4 segundos. Existe também a forma deles conseguirem lidar com as emoções com coisas que eles gostam de fazer. Por exemplo, o desenho é uma boa forma das crianças que gostam de desenhar e pintar também utilizarem para lidar com as emoções mais profundas, digamos que a raiva ou a frustração ou a ansiedade. Ouvir música também é muito importante. Praticar desporto, brincar, as brincadeiras favoritas deles. Depois é um bocadinho em conversação com a criança que se percebe aquilo que ela gosta de fazer e aquilo que também, de certa forma, a acalma, digamos assim. Existem também os potes da calma, que nós muitas vezes esses sons construímos com a criança, que basta fazer uma garrafinha, não é? Colocar lá um glitter, sabão, algumas estrelinhas, e depois também fazemos o pote da calma, em que a criança pode simplesmente depois abanar, ficar a olhar para o pote e fica um bocadinho mais calma nesse sentido. E outra estratégia que também é muito importante é sempre o conversar
com alguém que a criança se sinta à vontade para isso. Eu diria que o erro mais comum é sempre o menosprezar aquilo que a criança está a sentir. Não é? Digamos que ou para de chorar, ou estás a fazer um drama, estás a fazer uma birra. Portanto, de certa forma estão a descredibilizar aquilo que a criança está a sentir e a criança passa a pensar, não, eu se calhar não posso me sentir assim porque os meus pais não valorizam, ou então dizem que isto que não é coisa para estar assim, não posso chorar, não posso de certa forma expressar as minhas emoções, não é? Eu diria que isto é o principal erro. E o segundo erro, digamos assim, é querer resolver as coisas pela criança. Portanto, as emoções estão a acontecer, digamos assim, as birras estão a acontecer, os momentos de crise estão a acontecer e nem é dado o espaço à criança para refletir sobre o que é que está a passar e tentar procurar uma solução. Os pais dão a solução para a criança, fazem as coisas, resolvem as coisas e com isto não estão a ensiná-la a lidar com as emoções, estão a ensiná-la que sempre que ela precisar, o pai ou a mãe, ou a avó ou o avô estão ali e vão de certa forma resolver por ela. Outra também que costuma acontecer é faz o que eu digo e não faças o que eu faço, não é? Digamos assim. Que é, eu quero que o meu filho se comporte de tal forma a reagir a uma emoção, mas eu quando tenho essa emoção, eu não reajo da forma que eu quero que ele reaja. Portanto, os pais também não podem esperar que a criança vá reagir de uma forma diferente àquelas que eles reagem. Eles são umas esponjas, absorvem aquilo que os pais nos dão. Pronto. Diria que esses seriam, digamos que os três principais problemas, digamos assim, do adulto quando quer intervir na parte emocional e aquilo que falha mais um pouco. Sim, sim, sem dúvida. As histórias permitem às crianças se identificarem com os personagens, ver como é que os personagens reagem às mesmas coisas que elas passam diariamente e, como nós sabemos, as histórias têm sempre, digamos que no final, uma lição de vida, não é? Uma lição moral. E isso também é muito importante, que às vezes as crianças só precisam disso, só precisam de saber, tudo bem, elas também, as personagens e toda a gente também passa pelo mesmo que eu, e no final aquilo que eu devo olhar para isto é desta forma, não é daquela forma que eu olhava antes. A nível dos jogos também permite-nos trabalhar de forma divertida e trabalhar com as crianças de forma que elas nem sabem, nem se apercebam, não é? Muitas vezes que nós estamos ali a trabalhar. Até pela cabeça delas podem dizer, o que é que tu fazes no psicólogo? Jogamos jogos, brincamos, fazemos atividades. Mas por trás destas atividades nós estamos sempre a trabalhar a parte emocional, não é? O objetivo é mesmo esse, é trabalhar as coisas de forma a que elas não se apercebam e que não seja considerado chato para elas nesse sentido. O desenho é muito importante para as crianças mais pequenas, não é? Eu diria até 9 anos para baixo, digamos assim, porque elas muitas vezes não sabem expressar aquilo que elas sentem através de palavras e no desenho é a única forma que nós temos que elas sabem expressar o que sentem. Elas podem não conseguir dizer, mas no desenho, de uma maneira ou de outra, quando bem analisado, digamos assim, está sempre lá o sentimento que a criança está a ter de momento. E é através do desenho que nós conseguimos perceber muitas dinâmicas, seja a nível emocional, seja a nível familiar, se passa alguma coisa que também nós devemos ter mais atenção, tudo no desenho fica bastante, digamos que, explícito para nós entendermos a dinâmica de tudo da criança e da família, digamos assim. Como tinha referido ainda há pouco, não é? Nós não temos benefício a curto prazo. A curto prazo é possível já verificar que as crianças lidam melhor com os conflitos, digamos assim, têm mais empatia, que são mais resilientes, a nível também de lidar melhor com as suas emoções a nível mais saudável e é também a nível académico, a nível da escola, os resultados das crianças que lidam e que sabem gerir as suas emoções são sempre melhores do que aqueles que não sabem e ainda não tiveram a oportunidade de trabalhar isso em si. E a longo prazo, digamos assim, tornam-se adultos mais equilibrados, mais saudáveis, que sabem ouvir o não, sabem também ouvir um sim, que também às vezes é importante saber lidar com as vitórias, não é? E estão mais bem preparados, digamos que para o futuro de sucesso, para serem felizes,
para estarem bem com eles próprios e para lidarem também a nível com a sua saúde mental. A mensagem que eu queria deixar é que a educação emocional não é um luxo, quanto muito é um direito. Hoje em dia nós temos que olhar para isto como sendo um direito. As crianças têm o direito de aprenderem a lidar com as suas emoções desde cedo, de terem uma vida, digamos, com bem-estar e tudo mais, muito mais saudável, do que terem a dificuldade em lidar com as suas emoções e isso torná-las mais tristes, menos confiantes em si próprias, terem mais problemas a nível das relações com os colegas, com a família, com os professores. Então é um direito que elas aprendam a olhar para si e saberem que aquilo que elas estão a sentir é uma coisa normal e saberem como é que devem lidar com essas emoções. E, portanto, é uma coisa que nós temos que olhar como um direito. É uma coisa que devia estar ao alcance de todas as crianças, desde o pré-escolar até a idade da maioridade, não é? Digamos assim. E acho que as escolas, os pais, os professores, os educadores deviam olhar para este tema de outra forma e verem que é algo que é fundamental e que tem que ser tratado como, por exemplo, ter português e matemática é importante, ter a língua estrangeira é importante, mas esta parte da educação emocional é cada vez mais importante e devia de ter a mesma importância, não é? Porque as crianças podem saber o português até o 12º ano muito bem, ter boas notas a português, a matemática, mas depois não estamos a ensiná-los e a prepará-los para a vida adulta, para as coisas que vão acontecer, para as frustrações que vão acontecer, para os nãos que vão acontecer. Portanto, a mensagem que eu queria deixar, principalmente também para os pais, é para olharem para isto não como, digamos que um problema, para olharem para a oportunidade de trabalhar as emoções como algo benéfico em todas as faixas etárias e que deveria de ser algo que todos deveriam ter a oportunidade de trabalhar e não ser, digamos, considerado um luxo. Porque é a coisa mais normal hoje em dia. Hoje em dia é normal as crianças e nós próprios, adultos, precisarmos de olhar para nós, para nos compreender e lidar com aquilo que nós estamos a sentir de uma forma mais saudável para que nós sejamos, digamos que, mais felizes e estejamos aqui a aproveitar a vida da melhor maneira, digamos assim.